Boa tarde, hoje dia 5 de maio de 2020 e o tema dessa live hoje é o arrebatamento da igreja. Bom, então, boa tarde, esperar um pouquinho o pessoal entrar e daqui a pouquinho já vamos dar início. Deixa eu ver quem está entrando aí. Ótimo, gente, já vai clicando aí no coraçãozinho. Clica bastante aí no coraçãozinho. Boa tarde, Letícia. E compartilhem. Boa tarde, irmã Francisca. Boa tarde, Manu. Compartilhem, tá bom? Aí com seus contatos. Boa tarde, Eliane. Boa tarde aí todo mundo, gente. Todo mundo que está aí com a gente. Nós estamos aí fazendo mais uma live de ensino. Tiago, tudo bom, Tiago? Como é que você tá? Tá tudo bem aí com a família? Boa tarde, Caroline Rainha. Boa tarde, Edneia. Amém. Gente, vamos ganhar tempo. Eu queria pedir para vocês, se possível, aí onde você estiver, né? Você está com a sua Bíblia, caneta e papel para anotar. Se você não puder fazer isso agora, você pode mais tarde assistir novamente a essa live e poder tirar aí as suas dúvidas. Bom, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu acredito que dentro desse contexto que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida, tudo isso que está acontecendo no mundo está ligado a esses finais dos tempos, né? A essa última hora. E eu tenho dito que dentro da última hora nós já estamos nos últimos minutos. Então as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo. E o próximo evento, muito importante para nós que temos a nossa fé em Jesus, é o arrebatamento da igreja. E existem versículos chaves, eu quero começar dessa forma. Existem versículos chaves para a gente compreender o ensino bíblico sobre o arrebatamento. Então, nós vamos começar por esses versículos. O primeiro está lá no Evangelho de João. Então, gente, é uma live de ensino, é como se a gente tivesse numa sala de aula, estudando juntos, tá bom? Compartilhem aí, tem um aviãozinho aí na sua tela, é para você compartilhar. Quando você clica nele, você vai poder compartilhar com pessoas. Tem um coraçãozinho aí, aperta o coraçãozinho aí, porque isso ajuda a divulgar essa live, tá bom? Então nós temos 17 pessoas. Então se agora as 17 pessoas apertarem aí o coraçãozinho, vai apertando várias vezes, que isso o próprio Instagram vai divulgando. Bom, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1 até o 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, Jesus falando, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, agora veja, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo. Olha só a promessa que Jesus faz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então isso aqui é a promessa do arrebatamento, feita por Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, anote aí, primeiro texto que eu quero deixar como uma referência sobre esse assunto, o arrebatamento da igreja, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. O segundo texto está em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, se alguém que está acompanhando aí com a gente, puder colocando os textos bíblicos que eu estou falando. Primeiro, João 14, de 1 a 3, agora Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança, olha só, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse texto de Tito, capítulo 2, versículo 13, ele fala aguardando a bem-aventurada esperança. Nesse texto, o arrebatamento é chamado de bendita esperança, é um outro termo bíblico para arrebatamento, bendita esperança. Porque nós que temos nossa fé em Cristo Jesus, nós temos a esperança. Agora entenda que essa esperança significa uma expectativa confiável, ou seja, uma expectativa da certeza de um evento que vai acontecer. Qual é o evento que nós esperamos, que nós temos a expectativa, nós sabemos que vai acontecer? Esse evento é o arrebatamento. Então aqui é importante você entender isso. A bendita esperança que nós estamos aguardando é o arrebatamento. Um terceiro texto que eu quero deixar como referência para o tema arrebatamento está em 1 Tessalonicenses. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler do versículo 13 até o versículo 18, mas antes de ler eu vou tomar. Então, agora o texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não, os que já dormem é um termo para aqueles irmãos em Cristo que já morreram, fisicamente falando, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, olha só, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha só que interessante, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele está tratando desses aspectos do arrebatamento, e aqui nesse texto, nós temos 5 eventos que vão marcar o arrebatamento. Eu vou pontuar aqui. No versículo 16, nós temos o primeiro evento. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Esse é o primeiro evento do arrebatamento. Ok? Qual é o primeiro evento? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta e com a trombeta de Deus. Segundo evento do arrebatamento: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que vai acontecer no momento do arrebatamento? Todos aqueles nossos irmãos em Cristo que morreram, que já morreram fisicamente, já dormem no Senhor, essas pessoas, elas vão ressuscitar. E elas vão ressuscitar primeiro, né? Antes de nós sermos arrebatados, primeiro, essas pessoas ressuscitam, são arrebatadas primeiro. Terceiro evento do arrebatamento. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então aqui você tem o terceiro. Para quem está entrando agora, eu estou falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu estou citando alguns textos que são básicos para a compreensão do arrebatamento. O primeiro texto é Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. O segundo texto, Tito, capítulo 2, versículo 13. E agora eu estou falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. E em 1 Tessalonicenses nós temos 5 eventos dentro do arrebatamento. Primeiro, o Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Segundo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Quarto, vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Uau! Nós vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Quinto, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esses 5 eventos vão acontecer. Eu sei que falando assim, pausadamente, parece algo que vai ser demorado, mas não vai ser demorado. A Bíblia diz que tudo isso que eu falei, esses 5 itens, tudo isso vai acontecer num piscar de olhos, né? Isso vai acontecer rapidamente, ok? Então, gente, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus, ele vai arrancar a igreja da terra. É quando ele vai, vamos colocar nesse termo, arrancar, tirar a igreja da terra. E nós estaremos, então, nesse momento, para sempre com o Senhor. Agora, o quarto texto de referência para vocês sobre o arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e o versículo 52. Anotem aí, por favor, para mim nos comentários. 1 Coríntios,
capítulo 15, versículo 51 e o versículo 52, está escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer fisicamente. Quando Jesus arrebatar a igreja, haverá crentes vivendo aqui na terra. Haverá pessoas salvas vivendo aqui na terra. Então ele fala que, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiro, lembrando que primeiro, aqueles que dormem vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiverem vivos, logo em seguida, vão ser arrebatados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós vamos ressuscitar incorruptíveis, com um corpo igual o de Jesus. Nós vamos ter o mesmo corpo que Jesus tem agora. E nós, se estivermos vivos no dia, seremos o quê? Transformados. Então veja, está falando do arrebatamento. Vou ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento, ele não é somente para aqueles cristãos que estiverem vivos no dia. Os cristãos que já morreram com Cristo, eles vão ressuscitar. Olha só, pega isso. As pessoas que já morreram com Cristo, eles vão ressuscitar. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Domingo passado, isso está no Facebook da Igreja Batista Ebenezer, eu preguei sobre o poder da ressurreição. Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar. Agora vai ter uma outra ressurreição, aonde todos aqueles desde do Pentecostes até hoje, todos aqueles que morreram crendo em Jesus como Senhor e Salvador, todas essas pessoas vão ressuscitar, receberão um corpo incorruptíveis e serão arrebatados, né? Todos vamos receber esse corpo. Isso vai acontecer numa fração de tempo. O texto bíblico, em 1 Coríntios 15, 52, diz que tudo isso vai acontecer dentro de um tempo de abrir e fechar os olhos. Então, abre e fecha os olhos aí agora. Vai ser nesse tempo. Vai ser algo muito rápido. Tá bom? Bom, então eu já passei algumas informações básicas. Agora vamos avançar um pouco mais. Gente, o arrebatamento, ele vai acontecer também, tá? Eu posso colocar assim, vamos colocar assim, a volta de Jesus, porque a gente fala assim, Jesus está voltando, e de fato, ele está voltando, né? Quando nós falamos assim que Jesus está voltando, significa que o tempo da sua volta está muito perto. Eu tenho dito isso, eu creio que nós já estamos assim, nos últimos dias, na última hora, e dentro da última hora nós estamos nos últimos minutos, gente. Então tudo o que está acontecendo no mundo hoje, já está profetizado na palavra do Senhor, de que essas coisas aconteceriam.
né? Então, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 3 até o 8, eu vou ler Mateus 24, do versículo 3 até o versículo 8, diz assim: E estando assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando será estas coisas, e que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4: Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Gente, o nosso tempo, uma das coisas que Jesus fala que caracteriza os fins do tempo é o quê? O engano. Então, existe uma atividade demoníaca de engano muito forte na nossa sociedade. Isso também, eu vou voltar aqui em Mateus 24, eu só quero ir em outro texto, que é 1 Timóteo, anota aí para mim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nesses tempos que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você vê que isso concorda com o que Jesus falou em Mateus 24, o versículo 3. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Isso é uma palavra para mim e para você. Não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Né? Quando nós falamos de guerras, rumores de guerra, gente, século passado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, tantas guerras, né, que a gente ouviu falar. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Agora veja, haverá fomes, pestes ou epidemias, terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas, olha só, todas estas coisas são o princípio das dores. Então, todas estas coisas citadas em Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 7, engano, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos. A Bíblia fala no versículo 8 o quê? Mas todas estas coisas são o princípio das dores, é o princípio. Então o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o princípio das dores, é o início, ainda não é tudo o que vai chegar, é só o início. Então, nós temos que estar preparado, porque a qualquer momento, nós podemos ser, a igreja pode ser arrebatada. Mas voltando, a volta de Jesus, ela pode ser dividida em dois momentos. O primeiro momento da volta de Jesus é o que nós chamamos de arrebatamento, que é o que é esse acontecimento repentino, tá ok? É o acontecimento repentino, num piscar de olhos, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, logo após nós que estivermos vivos, também vamos ser arrebatados, e vamos encontrar com Jesus nos ares, e estaremos com Ele para todo sempre.
O primeiro estágio da volta de Jesus é para a igreja, só para a igreja, só para os salvos, para aqueles que nasceram de novo. O arrebatamento, as pessoas vão ver o resultado, porque depois o que vai acontecer? Milhões e milhões de pessoas no mundo sumiram, né? Então os governos mundiais, eles vão ter que explicar o desaparecimento de um grupo tão expressivo da população mundial. Eu falei um pouco sobre isso na live da semana passada, quando eu falei sobre a nova ordem mundial, tá bom? Então eu não vou repetir aqui. Então, o arrebatamento é o primeiro estágio da volta de Jesus, quando ele vem arrebatar a sua igreja, em cumprimento à sua promessa de João 14, 1 a 3, ele vai levar a sua igreja para o céu, ok? Então vamos lá. Quando a igreja for arrebatada, deixa eu tomar um pouquinho de chimarrão aqui. Quando a igreja for arrebatada, os salvos vão comparecer. Veja, os salvos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Os salvos, eles vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Então vamos ver isso. Isso está em... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei errado. Isso, está certo. 2 Coríntios capítulo 5, anote aí. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. 2 Coríntios, enquanto você procura aí, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. Gente, deixa eu dizer algo para vocês, eu não quero aqui parecer um profeta do caos, mas deixa eu dizer algo para vocês. O mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos a Jesus e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ok? Então, ainda que o mundo pereça, ainda que o mundo esteja perecendo, mas nós estamos em vitória, em triunfo. Então, deixa eu dizer algo para você. Daqui para frente, marca aí dessa epidemia para frente, as coisas no mundo, elas não vão melhorar. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Elas não vão melhorar. Vou repetir. As coisas no mundo, esse sistema que é controlado, governado por Satanás. A Bíblia fala que aquilo que nós estamos passando agora é o princípio das dores. O que significa? Que tem mais dores para vir por aí. Estão entendendo? Significa que vem, se a Bíblia chama isso que nós estamos passando de princípio das dores, significa que tem mais dores para vir por aí. Então agora é momento de arrependimento, agora é momento de você se aproximar de Deus, agora é o momento de você, querido, em nome de Jesus, colocar sua vida diante do Senhor, viver uma vida onde Deus está em primeiro lugar, viver uma vida apegada na palavra, na oração. Agora é a hora de você fazer isso, priorizar as coisas espirituais, porque nós não sabemos, irmãos, não falta, deixa eu dizer algo para você, não falta nada acontecer, não precisa de sinal nenhum para o arrebatamento acontecer. Inclusive, eu fico admirado de nós ainda estarmos aqui na terra. Entendeu? Tem pessoas que falam assim, eu pergunto às vezes para pessoas, quanto que você, mais ou menos assim, você acha que falta para acontecer o arrebatamento? Não, daqui ainda, tem gente que chuta, não, vamos colocar uns 20 anos, irmãos, por favor.
Não falta nada, absolutamente nada, para o arrebatamento da igreja. Então nós temos 29 pessoas online agora. Você que está aqui me acompanhando, você que ainda não tem a certeza da sua salvação, você que não tem levado a sua vida cristã a séria, você que é crente, mas está apegado às coisas deste mundo, tem pecados escondidos, acerta a sua vida com Deus o mais rápido possível, enquanto há tempo, porque em breve a igreja de Jesus será arrebatada. E eu vou dizer para vocês, talvez, eu acredito que nós ainda não fomos arrebatados pela misericórdia de Deus, estendendo o tempo dele, para que a igreja se prepare para esse momento. Para que a igreja esteja preparada para este momento. Então, em nome de Jesus, se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você precisa entregar sua vida a Jesus, entregue. Se você precisa voltar para Jesus, volte. Se você tem parentes, familiares que ainda não entregaram a Jesus as suas vidas, vá lá, pregue para essas pessoas. Haja com urgência. Haja com urgência para que essas pessoas preguem o Evangelho. Agora é o momento, e deixa eu dizer, essa tática maligna de forçar as pessoas a ficar em casa, que não podem ter contato, não podem ir aos cultos, isso é uma estratégia maligna para parar a pregação do Evangelho. Pessoal, pregue o Evangelho, pregue pelo celular, pregue pelo WhatsApp, tenha coragem, vá às casas das pessoas e vá lá, olha, eu vim aqui, eu sei que você está com medo, você está com pânico, mas eu vim aqui porque Jesus, Ele morreu na cruz por você, Ele te ama, Ele quer perdoar os teus pecados. Pregue, agora é o momento. Mas voltando a falar aqui, quando a igreja for arrebatada, a pessoa pergunta assim, o Espírito irá com Cristo, o que acontecerá com a nossa carne? Sumirá? A Bíblia fala que a nossa carne vai ser transformada, tá bom? O nosso corpo ele vai ser transformado num corpo de glória. Bom, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo, eu vou ler aqui a partir, deixa eu ver onde eu coloquei, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente. Agora o versículo 10 é a chave. Porque todos devemos comparecer, olha só. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, isso está falando dos salvos, dos santos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então veja, quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Nós vamos comparecer, nós os salvos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa da nossa vida aqui na terra. Nós vamos ser recompensados pela forma como servimos a Deus. Vai haver uma recompensa. Então deixa eu dizer, temos 31 pessoas aqui. Você que é salvo em Cristo Jesus, aproveite esse tempo, sirva a Deus com todo o seu coração. Nada é mais importante agora do que você servir a Deus. Tenha uma vida com Deus, se apegue com a palavra, se apegue em oração. Pregue o Evangelho para os seus amigos, para os seus parentes, seus familiares.
Coloque isso como prioridade. Busque nesse tempo, em primeiro lugar, o reino de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de estar tão apegado às coisas deste mundo. Arrependa-se agora. Agora é um tempo de arrependimento, de clamar o sangue de Jesus para nos limpar de uma mentalidade mundana, de valores mundanos, de uma vida natural, de uma vida tão agarrada a este mundo. Precisa haver arrependimento na vida do povo de Deus. Pessoas que estão na igreja, mas têm as suas vidas comprometidas com coisas do mundo. Arrependa-se, volte-se para Deus completamente. Crentes, vamos pregar o Evangelho, vamos viver uma vida fervorosa no Espírito, vamos orar como nunca oramos antes, vamos evangelizar como nunca fizemos antes, porque daqui a pouco, resta pouco tempo, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa da nossa vida cristã. E aí eu pergunto, você que é crente, como é que você vai comparecer diante de Deus sem nada para apresentar para Ele? Eu ia na igreja, eu gostava. Não, mas você serviu a Deus, você priorizou o Senhor. Isso é importante. Então, se desconecte com as coisas deste mundo. Há tantas coisas que querem roubar a nossa atenção. Então, nós vamos comparecer. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos, em primeiro lugar, o que vai acontecer com os salvos? Nós vamos estar lá no céu e vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso também está lá em 1 Coríntios capítulo 3, deixa eu ver aqui. Aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, diz assim, ó. Porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 até o 15 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Então ele está falando aqui, ó, se alguém sobre este fundamento formar um edifício, aí ele fala o material que podemos estar usando para construir a nossa vida com Deus: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palho. Versículo 13, olha só: a obra de cada um se manifestará. A sua obra, a sua vida com Deus, sua vida cristã aqui na terra, ela vai ser manifesta. As intenções do seu coração, as coisas que estão no seu coração e que os homens não sabem. A Bíblia diz que a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, as minhas obras, como crente, como pastor, como ministro, as suas obras, elas vão passar pelo fogo. Pelo fogo de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, qual é o momento em que vamos passar por esse batismo de fogo? É quando estivermos no tribunal de Cristo. Aqui na terra nós recebemos o batismo no Espírito Santo, mas no tribunal de Cristo, esse batismo de fogo virá sobre as nossas obras. Deixa eu continuar aqui. Versículo 14: se a obra que alguém edificou, nessa parte, permanecer, significa que existem obras que não vão permanecer. Veja, o tribunal de Cristo não é para salvação, você já está salvo. Agora, uma vez salvo, o que você fez para Deus aqui na terra? Como é que você serviu ao Senhor? Sua vida com Deus.
a forma como você rejeitou o mundo. Então, versículo 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, não é para salvação ou não, mas é o que? É para receber a recompensa. Eu quero levar você agora, em nome de Jesus. Você tem que parar, gente, vocês têm que parar para pensar nessas coisas. Quando que a gente imaginou viver o que estamos vivendo nesses dias? Será que vocês não conseguem perceber que a palavra de Deus está se cumprindo? Que a palavra de Deus está se cumprindo. E gente assistindo essa mensagem que está desviado de igreja. Gente que conhece o Evangelho, que não toma uma posição. E não vem com essa conversa que Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração, mas Deus também quer ver um posicionamento seu. E você diante do tribunal de Cristo não vai ter essa... Não, mas o Senhor sabe, conhece o meu coração. É tempo de arrependimento. É tempo de conserto de vida. É tempo de você estabelecer como prioridade as coisas de Deus. O arrebatamento pode acontecer agora, pode acontecer no final dessa live, não sei, pode ser que demore ainda mais um tempo, mas eu quero lhe exortar em nome de Jesus: arrependa-te, acerta a sua vida com Deus o mais rápido possível, abandone o pecado, porque muito em breve o arrebatamento da igreja vai acontecer. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que as nossas obras aqui na terra recebam julgamento e a retribuição. Quando passar, vamos dar continuidade, porque a unção do Espírito Santo, ela me impulsiona a chamar você para o arrependimento. E essa é uma mensagem que Deus está sacudindo as nações. As nações estão sendo sacudidas por essa epidemia, mas Deus está usando a sua palavra para sacudir o coração das nações. E eu quero dizer algo para você: as pessoas já estão sensíveis. É só você chegar até elas, pregar o Evangelho, fazer o apelo, e elas vão ser salvas. Elas querem ser salvas. Aleluia. Mas essa não é uma mensagem só para o pecador, é uma mensagem para o crente, para você que conhece o Evangelho, que está desviado, que conhece, você que às vezes não está desviado, está lá na igreja, ia nos cultos, tudo, mas estava vivendo uma vida cristã sem profundidade. É tempo de arrependimento. Amém? Mas quando a igreja for arrebatada, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E depois que a igreja passar pelo tribunal de Cristo, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Das bodas do Cordeiro, da festa de casamento entre Jesus com a sua igreja. Isso está em Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Mas eu só vou ler o versículo 7. Mas depois em casa, com mais tempo, você leia Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Eu só vou ler o versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Eu tenho para mim que o único motivo pelo qual
a igreja não foi arrebatada, é porque a igreja ainda não se aprontou. Mas tudo que está acontecendo nas nações está sacudindo a igreja e sacudindo as nações. Então eu quero te dar uma palavra. Aperta o passo aí, acelera, se apronte para esse momento. Então, como eu estou construindo aqui o pensamento, a segunda vinda de Jesus, então tem um primeiro estágio, que é o arrebatamento da igreja. Isso é só para a igreja. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai estar no céu, e nós vamos passar ali pelo tribunal de Cristo, e depois do tribunal de Cristo nós teremos o quê? As bodas do Cordeiro. Aqui na terra vai estar acontecendo, dentro de um período aí de 7 anos, o que é chamado da tribulação. Eu vou falar isso numa outra live, tá bom? Não vou entrar em detalhes agora. No final dessa tribulação, que vai ser um período aí de 7 anos, nós vamos ter o quê? Aí nós vamos ter o segundo estágio da vinda de Jesus. Aí Jesus ele volta para a terra de forma gloriosa, pública, com grande poder e para estabelecer o seu reino. Todo olho vai ver isso. Então, deixa eu te mostrar alguns textos que falam sobre isso. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Gente, como o tempo voa nessas lives, gente. Incrível. Mateus 24, obrigado aí, tá? Cada uma das 27 pessoas agora que estão online com a gente. Terremoto, essas coisas podem acontecer antes da gente ser arrebatado? Sim. Está lá em Mateus 24. Elas vão acontecer, já tem acontecido. É o princípio das dores. Mateus 24, 27, a partir do 27, eu vou ler o 27. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora eu vou ler o versículo 30 e o versículo 31 diz assim: então, Mateus 24, 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, arrebatamento, a vinda de Jesus, primeiro estágio, arrebatamento da igreja. Segundo estágio, a vinda gloriosa de Jesus. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma extremidade, de uma a outra extremidade do céu. Então, esse momento é essa aparição, essa volta triunfal de Jesus com toda a igreja, com a sua noiva, e nós vamos vir, e ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Nós vamos ver isso numa outra live, que vamos falar sobre o milênio, onde Jesus vai estabelecer o seu reino, e nós vamos reinar com ele durante 1000 anos aqui neste mundo. E outro texto que eu quero mostrar sobre essa volta gloriosa de Jesus está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 16. Tá bom? Eu vou ler essa passagem também. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas.
Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada aguda, da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. E na sua veste está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é essa volta triunfal de Jesus. É essa volta triunfal. Então, para a gente resumir aqui, o arrebatamento da igreja, né? Essa ruptura, né? A igreja sendo tirada aqui da terra. E isso pode, eu quero repetir isso pode acontecer em qualquer momento. Pode acontecer hoje, amanhã, dentro de uma semana, meio. E como eu disse, o que me impressiona é o fato de ainda não ter acontecido, porque já a qualquer momento pode acontecer. Quando a igreja for arrebatada, vamos comparecer ao tribunal de Cristo, tá bom? Vamos comparecer. Nossas obras receberão suas devidas recompensas. Nossas obras receberão suas devidas recompensas. Por isso você deve viver, você deve procurar agora viver sua vida, querido, em nome de Jesus. Se arrependa, volte-se para Deus, pregue para os seus familiares, para os seus amigos. Não tenha medo nesse tempo. Agora, entenda, se você é salvo em Jesus Cristo, você não precisa ter medo do que eu estou falando, porque para nós é vitória. Para nós é vitória. Nós seremos tirados da terra antes do julgamento de Deus. Porque o que vai ser a tribulação? A tribulação vai ser um tempo de julgamento de Deus sobre as nações da terra, que rejeitaram a Jesus como Messias, rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então agora é o tempo. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus, creia que Deus ressuscitou Ele dos mortos. Se você já crê, viva uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida fervorosa com Deus. Aproveite esse tempo para uma consagração maior da sua vida, uma dedicação maior às coisas de Deus. Ganhe pessoas para Jesus. Eu quero encorajar você, principalmente aqueles que estão assistindo, que são membros da Igreja Batista Ebenezer de Rio das Ostras, minhas ovelhas. Vamos fazer essas casas de paz. Convida pelo menos uma família da igreja para estar com você. Chama os seus vizinhos. Coloca máscara em todo mundo, mas chama, gente. Coloca máscara, álcool em gel, mas chama. Prega a palavra. Vamos estar dentro agora da última grande colheita de vidas na terra. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. E se tem alguém aqui acompanhando, eu não sei, nós temos agora 30 pessoas, eu estou vendo aqui, a maioria eu conheço, a maioria é o pessoal aqui da igreja, mas se tem alguém aqui acompanhando essa live, você está afastado, está desviado, quer voltar para Jesus, escreve aí, olha, eu quero voltar para Jesus. Você está acompanhando essa live, mas ainda não entregou sua vida a Jesus, responde aí, ó, eu quero entregar minha vida para Jesus. Talvez você esteja acompanhando essa live, pastor, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu estou salvo, se eu não estou salvo. Então me procura, eu quero te ajudar. Esse é o assunto mais importante do momento. É a sua salvação, a sua vida eterna.
Mas eu quero que cada um de vocês, sejam abençoados. Sejam abençoados. Vivam, vou botar o boné aqui que está com sol aqui. Vivam a melhor vida possível para Deus. Irmão, você tem algum pecado escondido? Abandona esse pecado. Está escondido, pode estar escondido do pastor, das pessoas, mas não está escondido de Deus. E nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso é algo muito poderoso, isso tem que trazer o temor. Eu estou procurando aqui o texto, mas depois eu vou colocar. A Bíblia fala que todas as coisas estão claras diante de Deus. Amém? Nós já estamos no finalzinho da nossa, vai completar daqui a pouco 1 hora. Deixa eu ver aqui quem está aqui comigo. Pessoal da Ebenezer aí, dá um oi aí, fala aí quem está aqui. Se você é de outra cidade, coloca aí de qual cidade que você está nos assistindo. Se você é de outra igreja, coloca aí qual igreja que você é. Só para eu falar um pouquinho com vocês e já vai encerrar essa live. Pastor Genilton está aí com a gente. Irmã Ana Cláudia Bom, a Manu, Priscila Bernardino, a Samara, a Letícia, Cananda, Tiago, que benção, a irmã Francisca, Deus abençoe. Irmão Vanderlei, Deus abençoe. Belo Casal Gourmet, Deus abençoe. Eliane de Oliveira, irmã Carmen Cristina, irmão Carlos Miguel, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu quero reforçar isso. Você que é membro da Igreja Batista Ebenezer, faça uma casa de paz. Você não sabe como fazer? Entre em contato comigo, com o pastor Genilton, o pastor Cláudio, o pastor Maninho. Nós queremos te ajudar. Convide pelo menos uma família da igreja para vocês estarem juntos, tá bom? E eu tenho mandado o estudo. Você pode convidar os seus familiares, você pode convidar os seus vizinhos. Igreja Dunamis, Rio de Janeiro, Rosângela, Deus te abençoe. Fábia Fernandes, a paz, glória a Deus pela vida de vocês. Que bom, vocês estão aqui acompanhando. Eu pretendo aí nos próximos dias dar continuidade a esse tema, tá bom? Então nós vamos continuar falando. Depois eu quero ainda falar algumas coisinhas sobre arrebatamento e nós vamos falar também sobre a tribulação, tá bom? Nós vamos falar sobre a tribulação. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal que está aí são esses, né? Amém. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado aí por estarem juntos comigo nessa 1 hora. Cada um de vocês são preciosos, importantes. Essa live vai ficar salva. Nós vamos salvar e vamos colocar no YouTube, o canal do YouTube da Igreja Batista Ebenezer, que é Ebenezer TV. Se você ainda não nos segue lá. Curte, ativa as notificações e tudo mais. Tá bom? Deus abençoe. Fique atento aí às redes sociais, que eu vou estar divulgando quando vai ser a próxima live. Eu vou fazer ainda essa semana e vou falar agora sobre esse período de 7 anos, que é a tribulação. Tá bom? Deus abençoe, gente. Uma boa tarde. Qualquer coisa é só me chamar aí no privado. Beijo, um abraço.